Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu. Vou entrar com um vídeo agora do filho do Jorge Gracie. Ele conta histórias incríveis. Esse vídeo eu peguei com meu amigo Sandro Padial. Entra no canal dessa fera, Sandro Padial, que ele tem vários vídeos interessantíssimos para a rapaziada do Jiu-Jitsu. Espero que vocês gostem. Espera. Aí, ó. Agora sim, agora tudo bem, Sandro? Grande Jorge. Grande, boa noite, Sandro, boa noite, Fábio, boa noite a todos. É a cara do Jorge Gracie, hein? Ainda bem, né? Ainda bem. Legal. Tudo bem? Muito prazer, muito obrigado por participar desse bate-papo, tá? Igualmente. Jorge, vamos lá. Me conta, como é que foi o convívio com o seu pai? Em que período aí que vocês tiveram juntos? A gente já conversou pessoalmente, por telefone, você até me citou que tiveram separações, então teve um convívio por um período, outro já mais afastado, provavelmente. Então me conta um pouco, como é que foi esse convívio com o seu pai, para a gente entender aí qual foi a troca de vocês, né? Pois não, vamos lá. Bom, meu pai separou da minha mãe e eu tinha 20 e poucos anos, né? Então até essa idade convivemos bastante juntos. Poxa, que bacana. E a academia do meu pai era em casa, né? Então ele alugava uma casa, na frente era o ringue, era o tatame, e nós morávamos atrás. Então o convívio era direto, né? Nós vivíamos constantemente lutando no ringue. E meu pai, na época que ele era muito romântico, meu pai gostava muito de sossego, sabe? Certo. Então ele tinha uma academia no Rio, na Avenida Atlântica, e ele fez a doação dessa academia para um aluno e fomos para o interior. Certo. E no interior nós moramos em toda a cidade que você pode imaginar, nós moramos. Todo o interior de São Paulo. E cada cidade ele deixava um aluno, né? Ficava um aluno. Certo. Muitos acabavam virando professores, então até pouco tempo ainda estavam, né? Como professores, né? E você tem algum contato com essa turma, essas pessoas, esses alunos? Não lhe procuraram? Não tenho. Alguns sim, mas já até morreu, teve o caso Romeu de São Carlos, ele já faleceu também no ano passado. Certo. Mas eu sei que deixou vários em Araraquara também, já morreu, era um Candoca, morreu também. Mas eu tenho notícia de que em muitos lugares ele passou e deixou professores, né? Um amigo nosso aqui citou José Vinagre, que foi aluno do seu pai também. Não lembro. Tiveram muitos, né? Tiveram muitos, né? Não, mas moramos em todo lugar do interior que você possa imaginar, a gente morou. Então, ele realmente já divulgou bastante. Você falou que o grande mestre dava aula em casa, geralmente a academia era em casa. Você teve essa oportunidade de aprender também jiu-jitsu, ou não? Sim, né? Praticamente nasci no ringue, né? Então a gente lutava direto, e vinha pessoas de fora também. E meu pai sempre, eu com a faixa branca, né? E vinha os caras faixa preta lá e eu dava uma surra nos caras, o cara, pô, que faixa preta, moleque? Faixa dele para ser preta vai ter que sujar, não é dano não. Meu pai, na parte comercial, ele não sabia muito, não sabe lidar. Da faixa verde, marrom, ficar trocando, ele realmente ele não dava não, ele era meio duro com isso daí. Legal. Ô Jorge, é o seguinte, desculpa interromper, desculpa. Não, pode falar. Bom, a gente conversou, eu e o Fábio, e até a oportunidade que a gente teve de conversar também. Você falou que conversou muito com a Reila, né, sobre o livro. E antes do livro, assim, o nome do seu pai ele não estava no radar, né? Então ele apareceu, muitos já conheciam, mas para o público em geral, inclusive mundial, ele apareceu depois do livro, né? Então é uma oportunidade única de a gente conhecer mais sobre a personalidade, sobre a rotina aí, de como ele foi, porque o registro eram poucos, né? Através de você. Então, eu vou te pedir para você falar o máximo que você puder. Vamos lá. Na realidade, o meu pai falava muito pouco dele, sabe? Meu pai era um cara muito humilde, apesar de famoso. Muita coisa que eu estou sabendo, a maior parte da história dele de luta
eu estou sabendo através de vocês, pessoas interessadas em divulgar, né, e fazer uma justiça, que hoje eu percebo que houve uma injustiça. Os meus tios, na época que meu pai lutava, eu fiquei sabendo, isso coisas que meu pai falava, né? Fiquei sabendo após. Eles tinham muitos ciúmes do meu pai. E o meu tio Carlos, ele era o patriarcal, ele que, olha, vai lutar com quem, ele que arrumava as lutas. E meu pai, como até o próprio Fábio já falou, ele lutava com qualquer um, ele queria brigar. Tomasse uma luta lá, ele ia brigar, ele começou a ser desobediente ao meu tio Carlos. Então daí saiu uma ciumeira muito grande. A academia do meu pai nunca era Grace, era Jorge Grace, sabe? Eu não sabia os Certo. motivos. Meu pai nunca meteu pau no irmão dele, nunca falou mal de um tio meu, e Que também bacana. nunca falou que ele era o que mais tinha lutado. Nunca chegou para mim e para minha irmã, só eu e minha irmã que já apareceu aí. Olha, eu fui o que mais lutei, nunca falei, nunca soube. Só fiquei sabendo através de estudiosos como você, o O Fábio, o Fábio. Cristiano também, Martins, fez uma comunidade para ele. Um dia eu coloquei o nome Jorge Grace, apareceu uma comunidade dele. Pô, meu pai está morto e deu uma comunidade. E e o bacana é que o Cristiano, ele falando como se fosse meu pai. Esse é meu brother, meu irmão Hélio, saindo da prisão. Eles foram presos numa época, né? Eles É, bateram no cara lá, o cara falou que não tinha batido na luta, eles foram lá e bateram no cara. Então foi o primeiro indulto conseguido no Brasil por eles saindo da prisão. Tem a foto deles, tudo. essa história é Então, famosa. é famosa, essa história é famosa. Então ele nunca falou. Então nós ficamos sabendo, a minha própria prima Reila, quando estava fazendo, ela me ligava e falava, pô, Jorge, eu não consigo tirar o tio Jorge do livro, porque ele está em todas, né? Na realidade, o meu tio Hélio foi o mais famoso deles, né? Foi o Certo. mais famoso deles, na mídia, essa coisa toda. Mas na realidade eu também não sabia que meu pai que era o que mais tinha lutado, nem sabia que o apelido dele era Gato Ruivo. Quer dizer, você veja o grau de humildade dele, né? Nunca, apesar de a gente ter convivido com 20 anos, meu pai se separou, mas após isso, eu tive convívio com ele até a morte dele, né? Até em 76, em 86. 86. 86. Então, e o que eu sei através dele, tá vendo o Fábio falando da história inicial do jiu-jitsu, foi que tinha o japonês, o Maeda Kondikomo, né? Devia Hum. um dinheiro para o meu avô Gastão. Hum. Mas estava com problema de dívida. Meu avô falou assim: então você ensina meu filho mais velho a lutar, que era o Carlos, meu tio Perfeito. Carlos. Perfeito. Ensinou o básico, né? Ensinou o básico. Por isso que não se ouve falar, o Fábio estava até falando que não se ouve falar com quem eles iam aprender. Na realidade, eles fizeram um jiu-jitsu deles. Eram 5 irmãos, todos adolescentes, todos moleques, né? E Sim. desenvolvendo. Isso meu pai, a vida broca do meu pai. Ele falava, não, como é que sai dessa situação? Como é que sai pegando por trás aqui, abraçando pela frente? Como é que é o mata-leão? Eles foram desenvolvendo o jiu-jitsu dele próprio, entendeu? Só Certo. fazendo isso. Passaram a viver isso desde moleques, né? Então, por isso que não tem... Claro que eles aprendiam coisas com outros. Meu pai lutava com o japonês, lutou com capoeira, ele era muito vivo. Ele pegava os golpes e Claro. as técnicas, mas é pegando, assim, um pouquinho de cada um. Não teve Certo. alguém que ministrasse uma aula para ele e falasse, você é assim que funciona, né? Então, a sabedoria dele, ele foi catando um pouco daqui, um pouco dali, foi fazendo o próprio jiu-jitsu dele, né? Então, a história mais ou menos a história do meu pai com os irmãos foi essa. E só fiquei sabendo depois também, não sabia, eu sentia que tinha um certo afastamento, sabe, entre a família, né? Mas eu realmente não sabia, nem eu e minha irmã talvez não, a razão total, né? A Reila foi a fundo, fez um livro muito demorado, muito minucioso, estudou bastante e tirou as suas conclusões. E depois, mais estudando mais, muita gente falando, tem muita gente, né, muitos historiadores como vocês também, e que estudam e que se preocuparam com a imagem do meu pai, e realmente está sendo feita essa justiça, né? Sem ele falar nada, na sua humildade, no seu silêncio, veio à tona quem realmente foi Jorge Grace, né? Ô Jorge, quando você acha que foi a última vez que ele encontrou com os irmãos? Com o Carlos, com o Hélio, com Eles outros? tiveram encontro depois de já todos idosos, né? Teve um encontro, até tem uma foto, eu vou até tentar procurar,
Acho que no livro da Reila tem uma foto deles todos já tinham Sim, feito tem. amizade. Tem A sim que eu idade, vi. a idade ultrapassou o orgulho, né? Então eles com a minha avó Cesalina, meu tio Gastão não, porque já ele tinha ido mais cedo, né? Mas acho que no aniversário dela, não sei se foi de 100 anos, o pessoal todo tem vida longa, e tem uma foto do meu pai com todos os irmãos ali. Mas foi, mas o meu tio Carlos e meu tio Hélio realmente eles não se falavam e omitiram muito, né, o nome do meu pai. Qualquer reportagem, até hoje, qualquer coisa que sai foto de todo mundo e não sai do meu pai. E vocês, pessoas Você, como você, Otávio o Otávio de Almeida foi aluno do meu pai também, vocês citaram aí. sim, O sim, Fábio, sim, sim, os sim, crianças sim. estão fazendo um trabalho muito bonito e estão fazendo aparecer o nome do velho de novo. Que nem eu te falei por telefone, né? Meu avô conheceu teu pai também, teve algumas aulas, porque ele Sim, chegou a dar aula na academia do Oswaldo Carnivalha, a qual meu avô treinava e tal. sim, Mas o pessoal aqui, o pessoal faz perguntas, Jorge, e tem muitos professores e historiadores e pessoas amantes aí do jiu-jitsu, e o pessoal está perguntando o seguinte, você provavelmente deve ter lido o livro, né, da Reila. sim, Sim? li, Você tem sim. algum fato fora desse livro aí que era legal a gente saber, que você gostaria de trazer à tona? Isso era muito bom, entendeu? Alguma coisa que não foi falada ali, que era importante. Você falou da personalidade do seu pai, esse fato dele também, né, nunca falar mal dos irmãos, tanto é que você não sabia muitas coisas. Isso é muito bom para a gente escutar, né? Porque Sim, a gente gosta do jiu-jitsu, gosta de todos e a gente não sim, gosta de ver essas discórdias, né? lógico. Não, teve algumas lutas, que nem teve uma luta muito. Esse Tico Soledade realmente foi uma luta muito violenta, que meu pai me falou. E antes dessa luta, o tamanho deles era desproporcional, ele era quase o dobro do meu pai, forte. E ele fazia demonstrações com um jipe, por exemplo, se o cara escolhendo um jipe em praça pública, o cara arrancar com o jipe ele não segurava. Ele perguntava, como é que você chama? O cara falava, Márcio. Ele pegava uma barra de ferro e fazia um M com. Era um cara muito forte. E esse vale tudo, meu pai me falou que antes de lutar, quando estão cara a cara se apresentando, ele falou: admiro a sua coragem de lutar comigo. Ele falou: vou massacrar você, moleque. Ele foi comprar, não massacrou ele. Essa é uma passagem que meu pai contou, né? Algumas coisas que ele contava, né? Teve um cara também que lutou, chamado Roberto Ruma, também um cara Hum. muito fortão também, halterofilista, fisiculturista, também teve essa passagem. Teve uma noite que ele lutou, que ele me falou também, com 9 capoeiristas, um atrás do outro. Também pegou os 9 capoeiristas. Numa noite só, Jorge Greit lutou com 9 Não ao capoeiristas, é mesmo isso? tempo. Vem um, vem outro, pegou os 9 capoeiristas, né? Teve também o desafio com o Joy Lloyd, né? Campeão mundial de boxe na época também. Meu tio Hélio também desafiou ele apostando não sei quantos mil contos de réis na época também. Ô Não Jorge, sei mas se... espera um pouquinho, essa veio à tona aí, é muito importante. Até então aí, né, o feito do Royce Gracie com 4 lutas numa noite já é algo fora do comum. Então quer dizer que Jorge Gracie lutou com 9 pessoas numa noite Sim, só e 9 capoeiristas. Conta mais sobre isso, a gente quer contra saber. capoeirista, exatamente, naturalmente a capoeira você sabe muito bem, são os pontapés, né? Sim. Agarrou, realmente ele não sabe nada. Então acho que ele foi um mata-leão atrás de mata-leão ali, né? E teve também eu lembrei agora e acabei esquecendo, teve um fato muito legal do meu pai, que eu não me lembro, eu tinha lembrado agora até tem um jornal, eu mandei vários jornais hoje recortes dos jornais hoje, pro Fábio, não sei se ele já Sim. encaminhou para você, é um negócio bacana. E tem um, acho que não está nesse daí, que está assim, Mestre Bimba fica doente quando ouve falar em Jorge Gracie. Mestre Bimba era o rei da capoeira na Bahia, né? E toda vez que marcava uma luta com meu pai, ele falava que estava doente, inventava uma história qualquer e saía fora, né? Não ia Então teve conseguir isso aí. lutar. E com relação aos vale tudo, essa luta aqui com o Tico Soledade, que o Fábio falou que foi violenta, e nessa época realmente acabou o vale tudo, porque a imprensa bateu muito forte.
O meu pai tentou fazer um vale-tudo, tentou não, ele conseguiu fazer um vale-tudo em 1969, em São Paulo, e não conseguia fazer porque quem mandava era a Confederação de Pugilismo. E não deixavam fazer porque tinha essa proibição de fazer vale-tudo. Bom, aí eles fizeram, meu tio Hélio, meu tio Carlos e meu pai fizeram a Confederação de Jiu-Jitsu na época, em 1969, acho que você não era nem vivo ainda. E para poder fazer o Vale Tudo. Eles fizeram o Vale Tudo. Eu fui com meu pai nas academias, desafiando o pessoal em São Paulo para lutar, para fazer o Vale Tudo, qualquer luta contra o jiu-jitsu. Não era meu pai já estava com idade. Foi um aluno deles. Acabou aparecendo três professores de capoeira. Então marcaram a luta. Eu lembro que eu fui numa academia de capoeira, era o mestre Limão em São Paulo, era um famoso em São Paulo. Ele falou, olha, ninguém vai lutar contra os Greys, eu estou demorando muito para fazer o meu nome da capoeira aqui em São Paulo, e não vai lutar, e quem lutar eu vou pegar. Não teve o capoeirista para lutar. Mas apareceram 3 lutadores de karatê no dia, em 1969, outubro de 69. E marcou-se a luta no Ibirapuera, após eles conseguirem a confederação, fizeram a confederação para poder fazer o Vale Tudo novamente. Aí marcou essa luta no Ibirapuera. Aí eu fui assistir, depois de 52, tinha 17 anos. E eu lembro, meu pai falou assim, olha, não bate muito, demonstra mais a técnica, falou para mim, não bate muito. Não, eu ouvi ele falando no ringue assim perto, né? Aí começou a luta, mas não deu, acho que 15 segundos, o cara estava todo arrebentado, e molhando a mão toda ensanguentada, e a assistência era tudo de lutador, né? Sim. Aí ficou aquele negócio, você não é lutador de karatê, nós somos não sei o que lá, e foi um bate-boca. Então vocês vão se trocar e vêm lutar com o mesmo lutador. Chamava-se Carlinhos, coincidentemente. Eu sei. Problema aqui, caiu. O Jorge, pode falar? Tá. Alô? Não, Aí tive um problema, me desculpe, tá? Voltamos. Tá me ouvindo agora? Agora Tá sim, ouvindo. desculpe. Aí o pessoal estava indo para se trocar, para ir lutar com o lutador. Aí teve a segunda luta, que começou de imediato, a mesma pancadaria, aí os caras não foram para lá, não vão porque tem gente melhor que a gente, e acabaram não subindo no ringue. Aí no dia seguinte, a imprensa, o jornal, acabaram com meu pai. Fotografia dos caras todos ensanguentados, massacre em Ibirapuera, detonaram e ele acabou, não fez mais, fez só um vale tudo, né? Mal ele vê agora o UFC que existe aí, agora as pancadarias que estão, né? Ô Jorge, É. tem uma pergunta aqui de um Ah. aluno, um aluno do seu pai chamado Otávio de Almeida, o Sim, filho dele, meu pai. o filho Pai, dele, né? mestre, o pai, e o Sim. filho, né, que já Sim. é também pai agora, ele está É. falando que assistiu essa luta. E eu até já lhe pergunto, vocês se conhecem? Porque ele está aqui Não online. conheço. Não, Ele tá eu aqui estou com online. 66 anos hoje, né? Não sei na época qual a idade dele. Não sei qual a idade dele. Foi em 1960, até vi um vale tudo só. Foi só um e acabou. Não sei a idade dele, se ele tem a mesma idade. Foi em Eu acho que 1969. Eu acho que próximo, ele disse que estava lá. Depois, assim, ó, como o Otávio de Almeida está aqui online, até já gostaria de te ver numa cerimônia que tem lá na Câmara dos Vereadores em São Paulo todo ano. Eu sei que tem o Dia do Jiu-Jitsu e o mestre Otávio de Almeida que comanda isso. Poxa, seria maravilhoso receber Não, é aqui só mandar o um filho, convite. o filho do Jorge Gracie em São Paulo, né? Seria uma honra para todos nós. É pertinho. Será um prazer. Só mandar o convite que eu irei sim. Estou a 1 hora de São Paulo. O Jorge mora em Campinas. O Otávio de Almeida acabou de responder aqui que tem 65 anos, tá, Jorge? E tem uma pergunta de um grande aluno do mestre Hélio, que é o Pedro Valente, perguntando para você falar um pouco da relação do Gastão e da Cesalina, acho que são os avós, né?
Sim, o meu avô Gastão, ele morreu logo, quando eu tinha acho que 4 anos de idade. E minha avó Cesalina eu vi muito poucas vezes, né? Quando meu pai Certo. foi ao Rio, né? Mas nós morávamos já no interior, né? Então eu tive muito pouco contato com ela. E com o seu pai, e que período que vocês conviveram? Ele falou, ele faleceu em 86, né? Quantos anos você Sim, tinha em 86? eu de 52, em 86 eu tinha 30 e 34 anos, né? Mas ele assim, quando ele separou-se da minha mãe, ele retornou para o Rio. Ele Certo. retornou para o Rio e eu preferi ficar em São Paulo. Isso foi em 1970, mais ou menos, 70 ou 71, na década de 70. Ele retornou para o Rio, aí ele passou a dar aula para militares, a Agulha Negra, Academia Agulha Negra, deu em São Paulo na Rota, ele passou a se dedicar, meu pai morreu trabalhando, ele nunca parou de trabalhar, né? Só que em clubes, só que ele, não, ele desistiu de academia, então ele achou um lado comercial, aí, um nicho aí que não tinha, né? Ele passou e ele ia nos locais, né? Foi para o Rio de Janeiro. Então eu via assim esporadicamente quando ele vinha a São Paulo. Aí depois eu casei. Aí quando ele vinha para São Paulo, ele vinha passar as férias comigo, né? Já com idade, já estava com 70 anos, 70 e poucos anos na época. Mas o retorno dele foi no Rio em 1971, mais ou menos. Ele retornou ao Rio. Foi quando ele fez amizade com os irmãos novamente. Foi quando saiu aquela foto lá com a minha avó Cesalina. Que bacana, que bacana. Fábio tá online. Fábio, tem perguntas? Quem mais tem perguntas? E, e Jorge, você tem filhos? Você passou? Tem. Perguntaram antes aqui, você passou o legado para frente? Passei sim. Tenho uma filha, que é a Débora, que você já citou, Certo. tem 34 anos, tem um outro rapaz chamado Ian Grace, tem 30 anos, tem a Georgia Grace, vocês confundiram, não é Georgia, é mulher mesmo, viu? Georgia Grace Mantovani, é uma filha, tem 20 anos, e tenho 2 netos, que é o Enzo, com 10 anos, e a Manuela, com 16 anos. Tem uma Nenhum está pergunta. lutando. Não estou anotando, né? Eu acho que Ah, você tinha me falado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Pergunta. Em que ano que o Jorge foi embora do Rio e que você tem esse conhecimento aí, que separou de fato dos irmãos e começou a seguir um caminho próprio aí? sim, isso foi aproximadamente na década de 50. Agora o ano exato, porque em 62, é o que eu tinha 10 anos, onde eu lembro mais atrás assim, nós morávamos em Catanduva, interior do estado de São Paulo. Sei. Então, em 60, talvez em Jaú, mas talvez em 58, acho que foi a época que meu pai fez a doação da academia e nós partimos para o interior. Meu pai gostava de cavalo, meu pai gostava muito da minha mãe, era muito família, ele quis dar um basta na vida, que meu pai era muito boêmio, né? Apesar de lutador, né? Casou com 35 anos, né? Meu pai gostava muito da bagunça, até os 57 anos, 60 anos que ele tinha aí, foi na época inicial, mas nunca seguiu a dieta do meu tio Carlos, em momento nenhum. Ele não comia carne de porco, tomava seu guaraná, ele era meio bagunçado nessa parte aí, sabe? Então casou-se tarde, né? Se casou tarde, com 35 anos. Aí ele cansou da vida de boemia que ele tinha e nós fomos viver no interior com minha mãe e minha irmã. Fantástico, hein? Pô, que prazer em saber disso. Acho que o pessoal tá também, como eu, assim, muito empolgado em escutar você, escutar essas histórias. Tem mais pergunta aqui. Aguarda um momentinho para eu ler. Então, o Otávio de Almeida está dizendo que em 1950 ele tinha academia em São Paulo, já falou, né, que tinha, e depois no interior, academia em casa, né?
Seria interessante Sim. saber se ele ouviu dos nomes Jacinto Ferro e Donato Pires dos Reis. Por acaso, Jorge, por acaso você sabe assim, se esses nomes que eu vou citar, Donato Pires dos Reis, você já ouviu falar? Teu pai já falou alguma vez dessa Não, pessoa? não, não. Jacinto Ferro. Também não. São pessoas que, a princípio, algumas linhas de historiadores dizem que Carlos Grace aprendeu com Donato Pires dos Reis. Isso nunca ouviu falar? Não, não. É como eu falei, foi muita gente, né? Olha, no interior, olha, por alto, assim, nós moramos em Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Catanduva, Barretos, talvez até mais, que eu me lembro. Porque no interior, você sabe como é que eu. Ele abria academia, na época, os famosos eram os conhecidos dessa nossa geração, da nossa geração, da sua geração, né? É o Rickson, é o Royce. Na época dele, foi os pais dos alunos, né? Então, o que acontece? Quando você abriu um negócio no interior, no início, inicialmente era um negócio muito bom, muito lucrativo, mas depois a academia ia se esvaindo, ia enfraquecendo tudo, meu pai pegava e mudava de cidade. Então, ele viajou o interior inteiro, né? E quando o Fábio fala também, antes mesmo quando solteiro também, ele sempre foi um cigano. Ele sempre viajou. Você viu, eu nasci em Recife, com essa cara de gringo, fui nascer em Recife. Até hoje eu sinto dificuldade de falar, irmão, Jorge Grace nasceu onde? Em Recife. Para explicar que meu pai estava fazendo luta lá é uma dificuldade, né? Tem Então, essa, ele foi realmente um itinerante aí, né? Ele foi um ciganão mesmo. E isso aí é mais ou menos de família, viu? Os outros irmãos também. Meu avô era assim. Meu avô Gastão, ele foi cônsul, né, em Belém. Ele viajou, até circo sim. de cavalinho teve. Ele teve. O pessoal era meio aventureiro, né? O sangue meio aventureiro, né? Por Os essa razão. imigrante em geral, ele é um aventureiro, né? Porque se ele saiu do Já seu tá país de origem, ele já era muito corajoso naquela época, né? meio que no sangue mesmo, né? O pessoal é meio DNA, né? Mas você falou em cigano, é engraçado, porque as histórias que eu conheço, as que o meu avô contava, o mestre Oswaldo Carnevale contava, e ele citou uma história, talvez esteja nesse documentário, né? Falou assim, que seu pai chegou um dia lá na academia dele em São Paulo, ele era aluno, foi aluno do seu pai, né? Seu pai deu faixa preta para ele, e ele falou assim, não, olha, eu estou aqui em São Paulo de novo e eu queria dar aula, daí ele se prontificou, não, o senhor pode ir dar aula aqui também, se quiser. Aí fizeram todo um cronograma, uns horários, uns dias para dar aula e se acertaram. Chegou na semana seguinte, não veio, e aí ele foi atrás dele, foi ver, ele já tinha se mudado, tinha ido Ah, eu tô embora. falando. É, mas era isso mesmo. Ele tinha esse negócio. Ele gostava, meu pai era muito poeta, ele gostava de cavalo, ele gostava de mato, sabe? Eu nem sei o que ele foi. É que o destino o levou para o Rio, né? De Belém para o Rio Certo. de Janeiro. Mas o que ele gostava mesmo, e passou para mim essa poesia, para minha irmã também. A gente gosta muito de Que bom, que bom. cavalo, essas coisas, né? Nós fomos muito, pegamos muito isso dele. Mas ele era um cara muito tranquilo, viu? Os Muito Grace em humilde. geral gostam de cavalo, né? O Hélio É, Grace adorava é, cavalos. sim, onde eles moravam também, lá todo mundo tinha cavalo, né? Passou isso para nós também. Eu também tive cavalo, tive baia em casa também. Agora estou meio sossegado, tenho dó de andar nos cavalos, mas eu já gostei muito de cavalo Que bom. também. Ô Jorge, uma pergunta. Você teve aula, você falou que chegava lá, o pessoal até se surpreendia, porque Sim, você sim, pegava sim, todo mundo. E como era sim. essa dinâmica da aula? O pessoal interessado, jiu-jitsu que é detalhe, né? Como é que era a dinâmica? Tinha muita defesa pessoal? Como é que era? Fala um A pouco def- dessa aula é, do teu pai. o meu pai era só defesa pessoal. Era muito pouco, era luta, praticamente a luta quando eu lutava com os alunos dele, né? Ele lutava com ele, a gente treinava ali de brincadeira, praticamente, como esporte, né? Mas as aulas do meu pai eram todas defesa pessoal, voltadas à defesa pessoal. Ele dava aula que o aluno não precisasse usar kimono. Porque na Hum, defesa pessoal ele sempre pregava isso. Na defesa pessoal, você está na rua, você não está de kimono, né? Então como é que você vai se defender, né? muito E bom. esse legado ele me deixou. E
realmente você luta, você sabe. A gente pode não estar com fôlego, com a prática da luta, né? Apesar de eu ser esportista, eu corro muito, faço muita academia, eu sou bem voltado à física, né? À saúde, Que mas bom. o pessoal na rua tá de roupa normal, né? E como nós estávamos falando, acaba virando quase que um reflexo. Meu pai mesmo, quando ele foi para o Rio, quando ele voltava para São Paulo, às vezes vamos repassar uns golpes comigo, né? Em pé, onde eu morava, sei lá, onde quer que esteja, vamos repassar, e ele mesmo ficava surpreso, que eu lembrava de tudo, né? E acaba virando praticamente um reflexo, sabe disso. Como nadar, andar de bicicleta, essa coisa toda. Até tem um negócio interessante, quando meu pai morreu, ele estava, dentro dos trabalhos dele, tinha um que ele estava dando aqui em São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto, para a polícia militar lá. Aí um dia me ligou um tal de Capitão Coutinho, né? Me ligou, ô Jorge Grace, que é Capitão Coutinho, da Polícia Militar aqui de Ribeirão Preto. Seu pai estava dando um curso aqui para nós, de jiu-jitsu, e parou no meio, né? Você tiver condição de dar, eu estava totalmente desatualizado. Eu fui para o comércio, né? Meu pai, quando separou da minha mãe, eu fui para o lado comercial da coisa e fui viver minha vida. Não sabia nada, não lembrava mais, atividade nenhuma de jiu-jitsu, né? Mas eu fui lá e fiz todo o curso com os caras, eu ia lá, eu quero agradecer, terminei o curso com meu pai, repassei todos os golpes com eles lá, ficaram muito contentes e dei continuidade. Então, esse é um negócio muito legal, né? O jiu-jitsu você não esquece nunca, né? Entra na alma da pessoa e vive aquilo pro resto da vida. Não vai precisar pensar que golpe vai dar, né? E fiz muito chão com meu pai também, né? Eu tenho Perfeito. fotos, eu vou acabar procurando, tem fotos dele dando Poxa, balão com 3, 4 anos de idade, nas ocasiões. Tem muita. Eu mandei um pouquinho para o Fábio, mas eu tenho muita coisa ainda guardada. Eu tenho que até uns precisa. filmes dele, uma demonstração dele com o Sil Farney. O Sil Farney Jorge, era o Jorge. Jorge, Em, esse filme, nós é, precisamos dele urgente. Ninguém tem um filme do seu pai. mas sabe qual é? Ele está Ninguém em. tem o filme. Eu não sei se ele está em 16 milímetros ou se está em 35 milímetros. Aliás, eu achei esse filme hoje, quando eu estava procurando as coisas para mandar para o Fábio. Eu tenho. O Sil Farney foi irmão do Dick Farney, né? Você sabe, aquele cantor, né? Dick Farney, cantor, sim. Isso, o Sil Farney era irmão dele. Eu tenho um filme e longo, viu? Eles fazendo jiu-jitsu, queda, lua, em pé, no chão. É um filme até extenso, eu tenho esse filme. Eu posso até. Eu encaminho para você com a condição de você mandar uma cópia para mim. Você deve ter Olha, aí alguém que tem 16 milímetros ou 35 milímetros. Eu tenho ele. Jorge, eu estou muito feliz por essa novidade. Eu não sabia. O Fábio do Eu outro tenho. lado aí deve estar maluco. Pedro Não, eu Valente, tenho sim. Guilherme Valente, estão todos aí muito contentes. Isso é uma É, raridade. O mundo do jiu-jitsu precisa desse filme. Guarda isso aí, pelo amor não, de Deus. eu tenho, então ele está bem preservado. Ele não está nem no carretel, mas é bastante longo. Eu assisti o filme antes, quando eu era pequeno, né? Quando Bastante criança. longo. Ele é longo, é um filme bastante longo. Vocês vão gostar de ver. Que Eu encaminho para maravilha. você com a condição de você me dar uma cópia. Olha, que alegria ter esse papo com você. Que Alegria alegria. minha. E o pessoal aqui, ó, tá pipocando mensagem, assim, o pessoal tá muito, assim, o seu pai foi uma pessoa muito importante. E a gente sabe disso. E que bom que a gente te achou e você está disposto a falar e trocar essa ideia. Mais uma pergunta sobre o tema anterior, tá? Eu preciso que você fale, porque está maravilhoso isso aqui. Estou à disposição. Falaram sobre defesa pessoal com armas, faca, revólver. Tinha Tem isso tudo esses também? golpes aí. Tinha tudo. A defesa do meu pai era facas, golpe do lado esquerdo, do lado direito, por cima, por baixo. Defesa do revólver para canhoto também. Isso tem tudo. Isso aí. E eu também, você deve saber também essas defesas aí, né? É, Toda, eu. toda a defesa pessoal completa, né? Ele tinha uns quadrinhos, olha, eu sou capaz até de. Talvez a minha irmã Liana, né, tem em São Paulo, tem um depósito no apartamento dela, num outro apartamento, que talvez eu vou achar
os quadrinhos, que ele tinha os quadrinhos que ele colocava, sabe? Aula número 1, pisão. Aula número 2, estrangulamento por trás. Se pegar aqueles quadrinhos, você vira um professor. Só que aquilo lá já dá para você saber da aula. É muito legal. Tem muita matéria dele. Pô, que bom, Jorge. Fábio, falando aqui que o Fábio está escutando, pode parar a edição desse teu documentário que você vai ter que colocar mais material aí, cara. Esse vídeo vai ter que entrar. Coisa linda. Mas, Jorge, conta mais, porque a gente está puxando e está vindo maravilhas aí. Não, realmente, quando você falou em a gente falar hoje, eu não preparei nada, eu vim peito aberto, né? Eu falei, vai perguntando e eu vou respondendo, mas tem muita coisa, né? Que vai lembrando. Como eu te falei, essas coisas novas eu não sei, porque eu estou sabendo através de vocês, e realmente eu fiquei muito feliz e ele lá em cima, né? Porque quando eu vi a comunidade lá, Jorge Grace, e as fotos dele, e o Cristiano, né? Esse trabalho maravilhoso que ele fez, estudou mais de 10 anos a biografia do meu pai, de graça, né? Sem ninguém, só por admiração mesmo, eu acho maravilhoso. E a justiça sendo feita, né? Porque realmente sempre foi abafado, né? Todo mundo abafado, assim, a mídia na época abafada, os irmãos abafados, e vocês tirarem isso daí e ressurgir, né? Maravilhoso. Eu fiquei muito contente, eu e minha irmã, estamos em 2 lá, ficamos muito felizes realmente com essa demonstração de carinho e pesquisa de vocês todos, né? Sem essa pesquisa, sem esse trabalho de vocês, nada apareceria, né? Teria passado aqui por esse mundo incógnito, né? Se não fosse o trabalho de vocês. Isso não ia acontecer, o núcleo já bastante até grande, não mundial, mas tinha bastante respeito pelo trabalho dele, isso nunca ia morrer, né? Mas tem uma pergunta aqui, seguindo aí, para tentar puxar ao máximo, uma pergunta... Ele tinha algum livro técnico que ele seguia ou era que tinha na cabeça? Ele era um cara organizado nessa... Não, ele não tinha técnica e, como eu te falei, eles desenvolveram o jiu-jitsu deles, né? Lá que não tinha nada, tinha umas revistas em quadrinho que eles tinham lá. Revista que gibi mesmo, tinha deles, a história deles em Belém do Pará, que história, capítulo tal, ou que ninguém podia subir nas mangueiras deles lá, que era mangueira para apanhar a manga dos Graces, tinha as mangueiras próprias deles lá, sabe? Tem a revistinha dele, eu tenho, gibi eu tenho, mas ele não seguia técnica nenhuma. Por isso que ninguém acha, né? Qual técnica no que ele se inspirava? Teve esse início do Conde Coma, né? Como eu falei, mas o resto foram eles, foram a geração deles. Eles foram desenvolvendo o jiu-jitsu, os golpes, as artimanhas do jiu-jitsu, foram eles. E cada um com a sua inteligência, com a sua malícia, né? Meu pai era muito malicioso. Uma coisa a mais e botando no seu dia a dia, né? Ô, Jorge, não. Esse quadrinho que você tem, tá aí na tua mão? Dá para mostrar pra gente? É fácil? Não está na minha mão, não, mas eu vou procurar. É uma revista em preto e branco, quadrinho, contando historinha, né? Vem o Jorge Grace, subiu na árvore, aí o japonês subiu na árvore, apanhou porque subiu na árvore dos Grace. Eu tenho essa. É muito interessante. É um gibi, verdadeiro gibi. Que maravilha. Está sem capa, mas eu vou achar. Viu? Pessoal, deixa eu fazer aqui uma pergunta para o pessoal em geral aqui que está escrevendo e tal. Por favor, me ajudem com as perguntas, porque eu preciso da ajuda de vocês para puxar o máximo que todo mundo queira saber, né? O pessoal em geral está gostando muito, está sendo um prazer ter esse papo. Igualmente, é recíproca. Fabião, você tá mudo, cara? Você tá chorando aí do outro lado? O que tá vendo? O Fábio tentou um contato comigo há uns 10 anos atrás, como ele falou. Ele falou, Mas eu não sei o que aconteceu, que a gente não deu continuidade. Acho que na época, a minha irmã que estava de posse desse material dos jornais, não sei o que aconteceu no meio do caminho que nós desviamos e não conseguimos essa aproximação. Mas então, agora essa vez vai.
E fala mais um pouco sobre o que ele falava dos irmãos, do mestre Hélio, do Carlos, dos outros irmãos também, Gastão, Osvaldo. Olha, meu pai, ele só falava com carinho, sabe? Sempre que ele falava de algum irmão, era para falar, meu irmão fez isso, ou alguma coisa que não tinha nada assim praticamente a ver com o jiu-jitsu e com a situação dele. Nunca vi, nunca. Sempre falava assim, meu irmão, ele falava muito do meu tio Carlos. Meu irmão Carlos, falava para nunca comer, até na família a gente brinca. Meu irmão Carlos, para nunca comer carne de porco, que ele comia normalmente, né? O meu irmão Carlos, qualquer coisa que ia comer uma coisa diferente, ele falava, meu irmão Carlos não fazia isso, não fazia aquilo na dieta, né? Tem a dieta Grace que meu tio Carlos fez. Então, ele sempre que ele se dirigia a algum deles, era sempre com cara. Às vezes a minha mãe dava algumas alfinetadas, assim, que você sentia, né? Falando assim, tipo, mas não lembro nem o que e o que falava. Mas eu lembro que ela dava algumas alfinetadas em algum dos irmãos, porque teu irmão não sei o quê, teu irmão, né? Falava assim, mas não, ele nem devolvia, nem respondia. Desconversava. Eles conversavam. Ele tinha um contato muito forte com as irmãs, né? Que era a minha tia Mary, que ela lecionava no Sion, em São Paulo, né? Eu também tive muito contato com ela. Além de freira, era uma pessoa maravilhosa e nós tivemos bastante contato com ela. Inclusive, ela era a única freira autorizada a morar no Sion. Ela era irmã Mary, e a minha tia Helena, que era em Campo de Jordão, que também ele tinha um contato muito bom. Com as irmãs ele tinha um contato bom. Os irmãos aqui não. Com o meu tio Gastão, ele ainda até tinha. Até conheci os meus primos, filhos do meu tio Gastão, que é o Gastãozinho e o Elinho, né? Conheci. Tive até alguma aproximação, mas muitos anos atrás, quando tinha acho que 15 anos, 18 anos, 16 anos. Conheci os dois. E frequentei um pouco. Oi. O Jorge, tua irmã está perguntando aqui para você contar a história do ladrão que entrou na academia. Teve um caso assim, olha, minha irmã. Essa não é irmã, é uma mãe que eu tenho, viu? Maravilhosa. Então, entrou um ladrão na academia, mas sem saber onde é que ele estava, né? Aí todos eles estavam lá, estavam treinando, pegaram o cara. Olha, agora você vai ter que lutar com um aqui ou você nunca mais. Diz que o cara desapareceu, né? Saiu pulando pela casa, desapareceu. Teve um azar tremendo onde que ele tinha caído, né? No ninho que ele tinha caído, né? Essa que a história que ele deve ter contado, perguntado é essa. Então quer dizer que o ladrão entrou e falou assim, agora que você entrou, você vai ter que lutar. Ele entrou pelo sapão, né? Ele entrou pelo sapão, não viu. Deve ter caído em algum cômodo da casa, e quando ele chegou na academia, na sala estava lá todo mundo de kimono. Imagina onde é que deve ter acontecido. Deve ter apanhado. Teve aquele caso do cara que eles foram presos, você sabe, né? Como é que foi a história. Eu sei, mas pode contar pra gente o que você sabe. O cara que bateu, tem a foto dele, né? Acho que a Reina colocou no livro dela. Ele saindo da prisão, o cara bateu, acho que o delegado perguntou. E meu tio Hélio, na época ele era o mais fraco, né? E foi ele que bateu no cara, né? E o delegado perguntou, mas você que fez isso, né? Que ele não acreditava, né? O cara parecia que tinha sido atropelado, né? Ele perguntou, mas foi você, ele que fez isso daqui? Foi ele que fez mesmo. Também foi um negócio muito engraçado. Essa história é bom você falar, porque tem gente do outro lado que diz que foram todos os irmãos que bateram no não, foi um só. Sujeito, cercaram na rua, cercaram para ninguém entrar e só o Hélio que realmente que bateu, meu tio Hélio que bateu mesmo. O estrago foi tão grande que parecia que tinha sido uma dúzia. Foi um só, E eles tiveram um indulto, né? Que eles tinham uma amiga lá que era conhecida, o parente do Juscelino na época. Juscelino não, Getúlio Vargas. É o Getúlio Vargas. E o indulto para eles. Foi o primeiro indulto concedido no Brasil, foi para eles. Naquela foto que estão os três saindo da prisão, né? Tá ele lá, meu pai no meio, meu tio Hélio e meu tio Carlos do lado. Né? Ficaram umas 2 semanas, acho, preso, né? Não, assim, né? Ficaram por isso não. Eu acho que ficaram, não chegou a 3 dias, eu acho.
Acho que ficaram menos, não ficaram tanto tempo assim não. Mas O foi pessoal, feio mesmo. o pessoal tá me ajudando com pergunta aqui. Vamos lá. Esse tem uma história, assim, a história contada, né, pela família Gracie, que o Hélio tinha vertigens, e não tinha assim uma liberação médica para fazer exercício, né? Você lembra de teu pai falar alguma coisa disso e que o jiu-jitsu Não, eu não ajudou lembro. muito? Não, eu não lembro isso não. Eu lembro só que ele era o mais fraquinho, né? Fisicamente era o mais magro. E eu lembro de doença, eu lembro só que uma vez, parece quando ele lutou com ele estava com diarreia, ele estava ruim quando ele lutou com o Valdemar Santana. Sabe dessa história? Ele tava com febre, né? Acho que o Hélio Gracie estava É, ele com estava com 40 graus. febre, estava com diarreia também, lutou com o Valdemar Santana e por isso que deu aquele resultado. Aí o Carlos fez a vingança, foi lá, lutou e tiveram que jogar a toalha para parar a luta, né? Foi de doença dele que eu lembro foi só essa vez. Não. Que ele tinha algum problema de doença, não, realmente eu não lembro. Não. E tem uma figura muito importante no jiu-jitsu, né, da contemporânea, seu pai, foi aluno deles todos, que é o Pedro Emetério. Você conheceu Sim, o Pedro Emetério? ele deve ter me conhecido, né? Porque eu não lembro dele, mas me falar, foi um nome muito falado. Pedro Emetério foi um nome muito falado. Principalmente minha mãe falava muito do Pedro Emetério. E eu não lembro se ele era aluno do meu pai ou se era do meu tio Hélio. Parece que foi aluno do Carson, do Carlos Gracie, né? E eles eram, eu acho que era de Belém mesmo, né? Eu não Você, lembro. Eu lembro é, assim, duas pessoas que eram muito amigas do meu pai, que eu até lembro fisionomicamente, era o Takeo Iano, né? E o Naum. O Naum foi um grande aluno do meu pai e amigo também. São duas pessoas que eram muito queridas em casa, minha mãe sempre falava. O Iano eu tenho me relacionado agora com o filho dele, nos descobrimos no Facebook, temos trocado mensagens lá. Mas eu lembro que uma pessoa que meu pai gostava muito e lutou muito com ele também e passaram e viraram amigos. O então aí, ó, Takeo Iano. se confirma que o Fábio estava falando sobre essa relação com o Iano. Conta mais, Sim. e o que você lembra dessa relação com o Iano? Não, era E, só amizade mesmo, que eles começaram lutando como adversários e tornaram-se amigos. De frequentar a casa mesmo, assim, eu lembro que eu era muito criança, não estou falando em 4 anos de idade, mas é uma fisionomia que até me marcou, uma cara muito, era um japonês assim, muito simpático, né? Tinha eu lembro que me marcou, né? Aliás, dos amigos dessa época, foi o único que marcou, talvez ele brincava comigo, alguma coisa assim, né? Foi o Iano. isso, isso em São Paulo, capital, na época? Não, não foi em São Paulo, não. Isso aí, acho que. Interior de São Paulo. A Olha, não comunidade. sei, Sandra. Não sei te falar onde foi, não. Eu ia até falar norte, mas no norte a gente já não estava mais. Não, não E lembro. você, o teu pai chegou a morar em Bastos? Não, Bastos não. Jaú, moramos em Jaú, moramos. Não. Barretos. Mas ele morava, a gente morava em Jaú, mas ele dava aula em Pederneiras, sabe? Nas, eu curti muito isso daí, porque os alunos deles era normalmente a nata da cidade, né? Eram os fazendeiros, eram os médicos. E eu fiz muita amizade com os fazendeiros, né? Com os filhos dos fazendeiros, né? E com isso eu passei minha vida em fazenda sem ter fazenda. Então foi um negócio muito gostoso. Eu curti muito. Não, tive minha infância foi maravilhosa. Eu Que vivia bom. matando passarinho, andando a cavalo, caçando. Isso foi muito boa, foi muito boa. Que bom. Mas então ele fazia, por exemplo, os ometos, né, os Moraes Prados, os fazendeiros. E, então você falou de Bastos. Pode ser até que ele tenha dado aula em algum lugar lá em Bastos, né? Mas morar não. Morar nós não moramos em Bastos, não. Então a comunidade japonesa é grande, né? E hoje, até hoje, tem um judô, né? Na linha bem japonesa, e com uma ênfase em solo, né? Que eles chamam no judô Newaza, né? Então bem Sim. tradicional, e eu queria saber se de repente tiver alguma Não, não. troca por lá e tal. Não, não teve nenhuma relação, não.
Até porque judô meu pai nunca falou em judô. Só com, assim, com o Ono, né? Teve uma relação com o Ono. E teve o Kimura, que era campeão mundial, né? No Japão, o Kimura. Eu não lembro se. Acho que meu tio Hélio lutou com o Kimura, né? Sim, Eles com certeza. Sim. E já se você, afundaram. Eu lembro que meu pai lutou com o Kimura também. Mas de judô foram só esses dois contatos aí. você lembra o que que o seu pai falou sobre essa luta do Hélio com o Kimura, ou sobre Não, esse fato do não. Kimura? Não Dessa... lembro. Não, não lembro. Não. Só falava bem que o jiu-jitsu. Eu não lembro se meu tio Hélio empatou ou se ele ganhou essa luta. Dá uma Não, pesquisa. essa luta com o Kimura ele perdeu, mas foi uma grande Perdeu, luta, né? né? Porque tinha uma diferença bem considerável ali de peso e tal, mas foi uma luta que o Hélio Gracie perdeu, sim. É, Mas e o Ono, você citou o Ono, né? Lembra do Ono? O que, que você o pode Ono. falar sobre? Teve O Ono alguns foi muito. alunos do Ono que foram lá na academia do meu pai e lutaram. Inclusive, eu lutei com. E realmente não. Lutando não vale tudo. Lutamos ali para imobilizar e realmente eles não Sim, sim. conseguiram fazer nada comigo na época. Eu era adolescente também, né? Foi numa Seu dessas pai aí te... que falou, mas seu filho é faixa preta? Eu falei, não, aqui tem que sujar, cara. Uma situação com um desses alunos do ONU aí que ocorreu essa passagem aí, né? Que Mas maravilha, enfim, sinal que a técnica era refinada. não, mas realmente o chão não era muito. Eu não sei hoje a evolução até onde foi, nunca mais treinei nada. Mas no chão não tinha negócio de ficar montado, tirar de cima, tirar de baixo. Era cada situações que não tinha situação que você ficava enrolado, né? Tanto você embaixo, o cara montado, quanto você montando em cima. Não tinha situação que. Eu lembro direitinho isso daí. Eu gostaria até de um dia fazer um treino para tentar aplicar esses golpes que meu pai me ensinou. Olha, ó, pessoal, vamos organizar isso aí. Eu quero Isso, participar. sim. Me fala Saúde uma não tenho, coisa, eu tenho meia meia, mas estou bem de saúde. ô Jorge, assim, a linha da. Hoje em dia o jiu-jitsu ele se ramificou muito, né? E Sim, tem diversos tipos de entendimento do negócio hoje, né? Mas a linha clássica Gracie, ela preza muito pela defesa, né? Então, inclusive, na academia do seu primo Rorion, né? Dos filhos dele, se ensina muito a defesa antes de tudo. E eu gosto muito disso. Então, uma pergunta pessoal: teu pai ensinava muito defesa? Você falou montada, então como sai da montada, defende o estrangulamento. Me fala um pouquinho sobre essas aulas que ele te dava, porque isso é bem interessante. Não, isso daí eu aprendi tudo, né? Eu aprendi tudo, como eu te falei. Nasci no ringue, a casa nossa era o ringue, né? Então, tá, vivia de kimono, vivia treinando com ele. Então, não tem situação, tanto embaixo como em cima, que eu não saiba, né? Lembro até agora, você vai tirar o cara de cima, primeira coisa que você tem que fazer, se você vai jogar ele para a esquerda, se o cara está montado em você, você vai jogar ele para a esquerda, você tem que segurar a mão esquerda para ele não se apoiar do lado lá, então, né? Do lado direito é a mesma coisa. Então, jogar ele para cima, a cabeça para então todas essas situações, isso eu sei, isso ele me ensinou, né? E passou e virou reflexo. Isso aí, graças a Deus, eu briguei pouco na minha vida, mas quando eu precisei, foi automático, não precisei pensar o que eu vou fazer aqui agora, né? Então, o negócio vira quase que um reflexo, né? Isso aí Que bom. foi. Não sei se atualmente o pessoal chegou, essa técnica foi passada para frente, ou se foi inventada uma nova, né? Entendeu? Esse tipo de. Para sair dessas situações da montada, por baixo, por cima, dos enforcamentos, dos batalhões, né? Não sei a que ponto evoluiu ou involuiu, né? Também. Esse é um papo longo, tá? Mas existe Papo longo. uma grande evolução sobre do jiu-jitsu em É, si, mas também há um esquecimento de partes importantes, né? Das partes é, fundamentais, da base, né? Disso. E alguns não, a família Gracie em geral e outras pessoas que estão aqui nessa live são adeptos desse jiu-jitsu mais completo possível, né? Muitas é, academias, ou quase, quer dizer, pouquíssimas academias no mundo
tem aula de defesa pessoal diariamente, tá? E só para você ter uma ideia, isso é um negócio que está caindo no esquecimento. O pessoal que está aqui nessa live é um pessoal que é esse percentual pequeno. Graças a Deus tem esse foco aí, tem se expandido e tal, mas para te situar, o negócio expandiu, mas expandiu mais para o lado esportivo, né? Então, esse resgate assim desse jiu-jitsu assim bem tradicional, com ênfase em geral de quedas, em defesa pessoal de faca, revólver, todas essas técnicas de defesa também, isso está em escassez, infelizmente. A aula que meu pai dava era voltada a isso, né? Ele não lutava, como eu te falei, quando ia alguém lá na academia ou comigo, né? Realmente era pura defesa pessoal. Agarramento por trás, agarramento pela frente, toda situação que você tá perdido na mão de um agressor, ele ensinava você a sair. Esse era o foco do meu pai, na idade que ele já tinha, era isso, né? E realmente ensinava as pessoas, alunos, às vezes chegavam lá e, nossa, escapei de uma situação tal, né? Polícia, né? Quando eu aprendia com meu pai, ficavam muito felizes, sempre noticiando, né? Que escaparam de situações com o aprendizado dele, né? Ele até na rota, não sei se eu já falei aqui hoje, até na rota em São Paulo, ele deu aula na rota também, no batalhão da rota. Então, onde ele passou, ele deixou um aprendizado legal, um legado legal para o pessoal. Jorge, mais uma vez.